Antes do pessoal mudar e de sentar aí, e eu pedi para vocês sentarem também, a nossa mensagem dessa noite tem a ver com o final dessa música. Né? Eu não sei se você percebeu o que você cantou, mas os presbíteros sabem disso, né? Eu gosto de perceber aquilo que eu canto, né? Porque a música muito mais ensina do que a gente possa imaginar, né? Você sai cantando o que você ouviu aqui no culto, mas você não sai cantando o meu sermão. Eu tenho uma grande desvantagem em relação à pedagogia da música. E essa música, ela diz, né? Ajuda-me a confiar, mesmo, né? Quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar. Que tal você fazer essa oração neste momento? Senhor, ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me, Senhor, a enxergar. Ajuda-me, Senhor, a enxergar, porque às vezes a gente precisa enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Eu espero que você tenha se lembrado dessa oração e se lembre dela durante um bom tempo da sua vida. Porque boa parte dessas orações, quando nós fazemos, né, as proferimos, eu tenho que dizer, uma má notícia para você, Deus vai cumprir essa oração na sua vida. Né? Deus vai cumprir essa oração na sua vida. Então, por que eu estou fazendo essa ponte com o nosso tema de hoje? Porque tem exatamente a ver com aquilo que a gente vai pregar hoje. Nós vamos falar hoje, talvez, sobre um dos personagens ao redor da manjedoura mais esquecido da história, que é José. José, o pai, né? O pai adotivo, né? De Jesus, né? José, você percebeu que a gente não fala de José? José é escanteado aí, está no escanteio da história bíblica. Está no escanteio da história bíblica. Mas se você é um leitor das Escrituras como eu, você vai perceber que no Evangelho de Mateus, José ele não é tão assim escanteado, como é que seria? Está no escanteio aí, tá bom? Está no escanteio. Ele não seria tanto assim colocado de lado, né? Dentro do Evangelho de Mateus. E é esse Evangelho que a gente vai ver hoje. Porque se você pega os Evangelhos, principalmente Mateus e Lucas, você vai perceber o seguinte, que em Lucas existe uma ênfase, né, sobre o olhar de Maria a respeito do nascimento de Jesus. Então você vê assim, uma ênfase, né, gigantesca no olhar de Maria. Então você tem muitos detalhes a respeito do anjo que aparece para Maria, né, e Maria vai na casa de Isabel, e aquela coisa toda e tal, e você parece que José está ali meio assim, né, esquecidão. Mas quando você olha para Mateus, e faz todo sentido isso, né? Porque nós precisamos lembrar que Mateus, ele é da tradição judaica, né? Lucas, né? Ele é um escritor do Evangelho, mas ele não é um escritor do Evangelho in loco, né? Porque Lucas ele vem depois, né? Junto com os outros discípulos. Não sei se você vai ficar escandalizado com isso, mas dentro da tradição cristã, né, Lucas não faz parte do grupo dos 12. Ele é um médico, provavelmente convertido no ministério do apóstolo Paulo. E sendo assim, né, esse médico, né, convertido dentro do escopo do ministério do apóstolo Paulo, Lucas ele vai ser um estudioso, né, um estudioso. Então, você pode perceber que quando Lucas escreve o Evangelho, ele escreveu o Evangelho depois de muita pesquisa, né, muita pesquisa. Mas Mateus não, Mateus ele está em loco. Mateus é um dos 12. E ele tem uma tradição diferente da de Lucas. Diferente, apesar deles serem contemporâneos, né? Mas ele tem uma tradição diferente. E Mateus é um judeuzão, né? E nós precisamos lembrar que dentro da tradição judaica, a tradição judaica, ela é patriarcal. Né? Ela é patriarcal. A despeito de todo mundo falha aí dentro da sociedade brasileira,
Pelo que eu entendo da sociedade brasileira, ela é muito mais matriarcal do que patriarcal. Né? A nossa sociedade, ela é assim. Você pode falar para mim, mas pastor, e o machismo? Isso é outra coisa. Mas a mãe, dentro da nossa sociedade brasileira, ela tem muito mais, como que eu posso dizer, muito mais ênfase do que o próprio pai. Então talvez seja por isso, né, que dentro da teologia cristã brasileira, José está no escanteio aí da espiritualidade cristã. Mas a gente vai falar sobre esse José. E eu queria começar lendo o texto que dá ênfase ao nascimento de Jesus, da ótica de José. Então você pode abrir as escrituras ou acompanhar aqui na tela, Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito. Por ser José seu marido, agora perceba, por ser José seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Perceba algumas coisas, algumas ênfases que estão aí dadas no texto. Né? Primeiro, Maria estava prometida em casamento a José. Isso é a parte da tradição judaica, né? O casamento se dava, a união do casal se dava muito antes mesmo da relação sexual física do casal. Então, por exemplo, Maria ainda morava na casa dos pais, mas culturalmente, perceba, José já era considerado o quê? Marido de Maria. Então, na cultura judaica, para você ter uma ideia, se José morresse, né, entre esse período, né, da promessa e do cumprimento do casamento, esse já ainda não do casamento deles, né, porque é um já ainda não, né, eles já são casados, mas ainda não. Então assim, esse já ainda não do casamento de José e Maria, se José morresse, Maria era considerada na comunidade judaica viúva. Para o seu espanto, ela era prometida, mas ela já tinha sobre ela todas as responsabilidades de uma mulher casada, assim como José tinha sobre ele as responsabilidades de um homem casado. Então, quando a gente lê essa história, a gente precisa ter isso muito perto da nossa mente, porque a gente não pode ler essa história de maneira equivocada. Então, perceba o seguinte: quando Maria fala, ou quando José encontra Maria grávida pelo Espírito Santo, José não sabia que era pelo Espírito Santo. Não sabia, não tinha a mínima noção. Vamos lembrar, se você lê e se você faz uma ponte entre o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus, é anunciado o nascimento de Jesus a Maria. Maria vai até onde? Isabel, e fica lá 3 meses. 3 meses com Isabel. Depois ela volta. Provavelmente, quando Maria volta, ela está de 4 meses. Já dá para perceber uma barriguinha? Já. Então, quando José olha Maria voltando, ele fala: opa, tem um negócio que eu não tinha aí. Aconteceu um negócio diferente. Ela está grávida. Então a gente não sabe, não tem como saber se teve uma conversa, uma discussão, uma confissão, uma fala. O que nós aferimos pelo texto bíblico é que não houve. Maria não foi até José e disse para ele: José, olha, eu me achei grávida pelo Espírito Santo. Vamos lembrar também, deste período que nós estamos falando aqui, havia 400 anos que o Espírito de Deus, que Deus não falava oficialmente com seu povo, através dos profetas ou dos sacerdotes. Deus foi falar com quem? Com Zacarias, na esquina do mundo, né, um velho sacerdote. Deus foi falar com uma adolescente, Maria, prometida a casamento. Então não era um evento sabido de todos. Era um evento muito micro, muito íntimo.
A história da humanidade neste momento está acontecendo dentro de uma história familiar. Lembra que na primeira mensagem nós tratamos sobre isso? Sobre como Deus trabalha dentro do micro e expande para o macro? Deus estava trabalhando dentro de uma microcélula da família, o quê? Aquilo que ele ia expandir para a história toda da humanidade. Mas neste momento que nós estamos lendo o texto, é micro. Pergunta: tinha como José saber que Maria estava grávida pelo Espírito Santo? Outra pergunta: se fosse com você, porque eu gosto de fazer isso. Se você está noivo, enrolado, prometido a alguém, e essa pessoa aparece, daí tem que ser uma mulher, né? Grávida. E essa pessoa grávida fala: engravidei pelo Espírito Santo. Pergunta: você acreditaria nela? Você olharia para ela e falaria: ok, tá bom, o Espírito Santo veio, te visitou numa noite, né? Você viu um anjo e você se achou grávida dele. Olha só, você acreditaria nisso? Porque foi isso que aconteceu com José. Foi isso que aconteceu com ele. Ele estava vivendo a vida dele. Ele não sabia o que Deus estava fazendo na vida de Maria. Ele não sabia, não passava na cabeça o que estava acontecendo com Isabel e Zacarias. Não passava. Vamos lembrar, naquela época não existia o WhatsApp, internet, correio, telégrafo, não existia absolutamente nada. As notícias daquela época demoravam a chegar. Não é como hoje, você abre, uma mulher fica grávida, posta na internet, todo mundo fica sabendo o resultado. Não é como hoje. Nós precisamos lembrar dessa realidade que eles estão inseridos também. Pergunta: você acreditaria? Se o inesperado, diante do inexplicável, qual é a sua reação? Diante do inexplicável, qual a sua reação? O que você faria? Porque é essa pergunta que nós precisamos responder. Diante daquilo que é inexplicável, o que você faz? O que você faz? Qual a sua reação quando não há explicação? Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus vai trabalhar na nossa vida e não vai dar explicações. Você sabia disso? Eu sei que talvez na sua teologia humanista, porque a nossa teologia muitas vezes é humanista. A nossa teologia não é teocêntrica. A nossa teologia está focada no quê? No que eu acho que Deus deveria fazer de bom para mim. Então, se você pensa na sua teologia a partir desse aspecto, me desculpa, você está errado. Mas você pode pensar assim, mas você está errado. Tá bom? Você pode continuar pensando assim, mas você vai interpretar a sua vida de maneira errada. Sabe por quê? Por exemplo, quando que Jó ganha uma explicação? Vocês conhecem o livro de Jó, né? Vocês conhecem a história de Jó? Jó, um homem íntegro, reto, honesto. Porque a Bíblia fala dele assim e Deus fala dele assim. Um dia, Jó acorda do nada e a casa dele está destruída, literalmente. Ele é roubado. Todas as posses dele se perdem. Ele perde todo o negócio, ele vai à falência do dia para a noite. Ele perde os filhos do dia para a noite. A desgraça acontece na vida de Jó e ele não sabe. Você sabe, porque se você lê o livro de Jó, você vê os bastidores do que está acontecendo na eternidade. Então você sabe o que está acontecendo porque você está lendo o livro. Mas pergunta: Jó sabe o que está acontecendo? E daí quando você lê o livro de Jó, você vê que o tempo todo Jó está fazendo uma única pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por que raios
disso tudo, dessa desgraça, está acontecendo comigo? Deixa eu escandalizar você. Deus responde? Deus responde? Deixa eu escandalizar. Não. Sabe por quê? Porque a teologia bíblica não está focada em você. Está focada na glória de Deus. Só por isso. Então, quando Deus vai responder a Jó, sabe o que ele fala? Ele fala assim, tudo bem, Jó, deixa eu fazer algumas perguntas para você. Aonde você estava quando eu formei os luminares? Você me deu conselho, porque a nossa teologia quer dar conselhos a Deus. Mas daí Deus fala para Jó, você me deu conselhos. Você me deu conselhos quando eu fui fazer os homens, quando eu criei o mar, quando eu estabeleci os fundamentos do universo, aonde raios você estava? Qual que é a resposta de Jó? Diante da pergunta de Deus. Silêncio. Que nem vocês aí. Silêncio. Sabe por quê? Porque você não tem respostas. Muitas vezes, diante do que Deus está fazendo na vida das pessoas. Então, se você me perguntar assim, olha, por que aconteceu com José? Por que Deus escolheu Maria? Por que Deus chamou Zacarias? Ou se você me perguntar, pastor, o que eu estou passando hoje? O que Deus está fazendo na minha vida? Eu tenho uma única resposta para você. Não sei. Não sei. Vamos ter que descobrir. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Uma coisa eu posso amarrar com você. É para a glória de Deus. Então, meus irmãos, se é para a glória de Deus, vai dar tudo certo no final. Mas é para a glória de Deus. Mas deixa eu lembrar uma outra coisa a você. Essa minha fala, se é para a glória de Deus, vai dar tudo certo no final, não é o seu final. Não é? Porque quando a gente pensa, não, vou segurar essa onda aqui, porque afinal de contas, o pastor falou que é para a glória de Deus, vai dar tudo certo no final, é o final que eu estou imaginando. Não. É o final que Deus está escrevendo. E nem eu, e nem você temos acesso a esse final. Mas é dele. Mas daí você vai ter que confiar no quê? Que ele te ama. Então por isso que eu pedi para você orar. Senhor, quando a minha confiança falhar, por favor, me ajuda. Quando eu não enxergar, por favor, me ajuda. Porque na caminhada da fé, é assim que acontecem as coisas. É dessa forma. Então, deixa eu te falar uma coisa. Diante do inexplicável, qual é a sua reação? A reação de José, ele estava com medo, pois não entendia os fatos. Ele não entendeu o que aconteceu. Ele não entendeu o que aconteceu. Ele vê a sua noiva prometida, grávida, e ele não entende o que aconteceu. Porque, afinal de contas, Maria era uma mulher de boa reputação. Então, José teve medo, pois tudo o que aconteceu em sua vida foi gerado por terceiros. Perceberam isso? Tudo o que está acontecendo na vida de José, ele está acontecendo e não foi ele o causador. Não foi ele o causador. Foi Deus. Deus causou, tudo bem, mas é um terceiro, né? Deus que está no controle, mas não é José, é Deus que está agindo. E olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. A coisa que mais me irrita na minha vida é quando eu passo por isso. Quando eu pago por uma coisa que foram outros que fizeram. Você passa por isso também? Porque eu passo por isso. Eu sou pai e esposo. Então, geralmente, eu estou pagando por algo que eu não fiz. Mas eu estou pagando. Talvez você tenha a mesma experiência que eu.
Mas não é verdade? Ainda, José teve medo, por ver todos os seus sonhos e expectativas se esvaindo pelos seus dedos. Ele teve medo. Ele olhou o seu casamento. Ele olhou a perspectiva que ele tinha, a mulher honesta que era Maria. E naquele momento tudo foi quebrado. Porque ele não tinha explicações, ele não sabia o que estava acontecendo. José, ele teve medo. Porque se sentiu traído, né, por quem amava, e ser esquecido por Deus, a quem servia, e ser esquecido por Deus, pelo Deus a quem ele servia. Ele sentiu, ele teve medo. Imagina, você ama uma pessoa, você se doa, você faz um compromisso de fidelidade, e de repente você vê essa pessoa te traindo, e daí você pergunta para Deus e não tem resposta imediata. O que você faz? Eu digo para vocês, medo. José estava com medo, pois duvida do caráter de Maria, por entender que ela teria sido imoral e infiel. José teve medo. José diante disso, do inexplicável, teve medo da opinião pública. Porque quando ele encontra Maria nas ruas da cidade, ele vê uma mulher grávida, que era prometida a ele. Deixa eu parar aqui e falar para vocês uma coisa, que talvez você não saiba. Uma mulher pega em adultério, na antiga sociedade judaica, ela recebia uma punição. Vocês sabiam disso? E a punição de uma mulher pega em adultério, na antiga sociedade judaica, era a pena capital, a morte. Ela morria por apedrejamento fora da cidade de Jerusalém. Essa era a pena. Então pegavam a moça, levavam ela, e geralmente, deixa eu te falar, quem a apedrejava era a própria família. Tá bom? Essa era a pena que Maria ia sofrer. Então, tudo isso faz sentido quando a gente lê o texto e a gente volta, então, para o texto no versículo 19. Porque diante do inexplicável, mantenha a sua integridade. Cara, eu fico pensando em José. Para mim, José é o herói dos heróis bíblicos. Estou falando sério. Né? Talvez seja mal de José, né? Porque tem um outro José do Egito, né? Que também é um baita de um herói bíblico, né? Íntegro, né? Mas talvez seja um bom nome para você colocar num futuro filho, José, né? Porque eles estão em alta na Bíblia. Na Bíblia eles estão em alta. Olha só o que José faz. Por ser José, seu marido, um homem justo. A Bíblia está dizendo, por ser José, marido de Maria, um homem justo. E a ideia aqui de homem justo tem duas. É a mesma palavra, né? Existe aquele que é justo e é o justo opressor. Eu já vou te falar sobre isso. E existe também o outro justo, que é o justo benevolente. Veja só o que significa esses dois tipos de justiça. Primeiro, o justo opressor é aquele que considera-se justo, que se orgulha das suas virtudes, que usam da justiça e as virtudes como forma de opressão e humilhação. Sabe quem é esse justo opressor? É aquele que olha para o outro de cima para baixo. É aquele que olha para o outro julgando. Ele é um justo opressor. Ele busca a justiça, ele vive de maneira justa, mas ele não é benevolente. Porque o justo benevolente é aquele que deseja alinhar o seu coração ao modo de pensar, sentir e o agir de Deus, se colocando em conformidade ao caráter de Deus.
Porque nós precisamos lembrar que no caráter de Deus existe o quê? Justiça, não existe? Mas ao mesmo tempo que dentro do caráter de Deus existe justiça, existe ainda o quê? Misericórdia. Existe amor. Existe graça. Existe perdão. Porque se no caráter de Deus existisse somente justiça, eu e você estaríamos indo de mal a pior. Porque nós não teríamos perdão pelas nossas dívidas e pecado. Porque é assim, Deus ele é totalmente justo. E ao mesmo tempo que Deus é totalmente justo, Ele é totalmente gracioso e amoroso para com as pessoas. Isso faz parte do caráter. E daí a palavra usada para definir o caráter de José, ele era um homem justo. Era esse justo, benevolente, que olha com graça e misericórdia. É aquele justo que tenta fazer a coisa da forma, não simplesmente da forma certa, mas ele aplica a justiça da maneira correta. Então é essa talvez uma das grandes diferenciais do caráter de José. Então o texto de Oséias, ele diz o seguinte, olha só, Oséias 6,6, pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Deus está dizendo ao seu povo, eu desejo muito mais do que sacrifícios, do que vocês façam coisas para mim, eu desejo o quê? Misericórdia. Eu desejo que vocês olhem com misericórdia, porque na misericórdia de Deus existe o quê? Justiça. Existe justiça. Mais do que holocaustos, mais do que sangue derramado. Sabe qual que é o grande problema nosso? É que muitas vezes nós preferimos o holocausto, né? Nós preferimos o sangue derramado ao invés da misericórdia. Nós queremos aplicar a justiça, mas nós não queremos aplicar a justiça da maneira certa. E esse é um grande problema. Porque aplicar a justiça da maneira certa envolve você se envolver com a pessoa. Você precisa conhecer a pessoa. Você precisa amar a pessoa. E somente quando você conhece a pessoa e ama a pessoa, você consegue então fazer uma aplicação da justiça da maneira correta. Perceba, o que Jesus faz com você na história da salvação é exatamente isso. A encarnação de Jesus significa que Ele entra na história para conhecer você, para entender as suas dores, para saber sobre o seu sofrimento. E quando Jesus, Ele conhece as suas dores, entende o seu sofrimento, sabe exatamente o que você está passando agora, Ele vai lá e Ele aplica o quê? A justiça. Mas daí Ele não aplica simplesmente a justiça. Porque a Bíblia afirma que o nosso Deus não é um Deus de longe. Ele é um Deus do quê? De perto. De proximidade. De intimidade. Para aplicar a justiça da maneira certa. Então, o que esse texto me ensina? Me ensina que integridade me leva para longe do legalismo religioso, de uma falsa ortodoxia. Porque uma ortodoxia falsa é aplicar a justiça da maneira incorreta, que é distante, olhando o indivíduo como faltoso. E talvez você faça isso no seu casamento, e você não sabe. Você faça isso com seus filhos, e você não sabe. Você faça isso com seus amigos e você não sabe. Você aplica a justiça, você diz que está certo, que está errado, você aplica essa justiça. Mas essa justiça está distante da justiça de Deus. Distante. Uma outra coisa que esse texto me mostra, da característica de José, é que ele não
querendo expô-la. Misericórdia. Olha só, ele é traído, ele se sente enganado, ele está arrasado, e no momento, ele está pensando em quê? Em não expor a sua amada. Ele não quer expô-la. A desonra pública. Misericórdia. E é interessante porque a gente percebe na espiritualidade bíblica, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, não retribuam o mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso, perceba agora, foi para isso que vocês foram o quê? Chamados. Exercer misericórdia para com as pessoas. Amar alguém numa situação que é incrivelmente difícil. Incrivelmente difícil. Não retribuam o mal com o mal, mas bendigam. Foi para isso que vocês foram chamados. Ainda Romanos, capítulo 12, verso 17, diz a mesma coisa. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto a todos. Misericórdia. Perceba, José ele tinha todos os motivos para fazer o quê? Para buscar o reparo dos erros que Maria cometeu. Porque ele não tem consciência. Então ele teria todos os motivos de dizer assim, não quero falar com você, Maria, porque afinal de contas você é uma imoral, você me traiu. Eu vou levar esse caso para o seu pai, para os sábios da cidade, e você vai ser apedrejada. Qual que é o oposto do que ele faz? Ele pensando em Maria, pensando nela, ele perde o sono pensando, não vou expor. Qual é a sua atitude quando você é ferido? Eu vou dizer qual é a minha atitude. Para você não se sentir sozinho. Tá bom? Só para você não se sentir sozinho. A minha atitude é de revide. Eu vou revidar com a mesma força, mas um pouquinho mais forte. Porque é sempre assim, né? Você nunca revida igual, né? Você sempre revida com a mesma força, mas só um pouquinho mais forte. Porque afinal de contas, né? Ela tem que sofrer um pouquinho mais para entender o que eu passei naquele tempo. Mas Jesus nos chama à misericórdia. O caráter de uma pessoa íntegra entende o que é justiça. E é chamado à misericórdia. A pagar o mal que te fazem com bem. Ainda, olha só o que José vai ensinar para a gente. No final do versículo 19, ele diz o seguinte, pretendia anular o casamento em secreto. Assuma a responsabilidade. Quais responsabilidades? Ele era o homem da casa. Apesar dele não ter consumado o casamento, ele já se sentia responsável por Maria. E sabe o que ia acontecer aqui? É que muitas vezes você não consegue entender, porque é uma cultura muito distante da nossa. Anular o casamento em secreto seria José assumir que a culpa do que aconteceu era dele. Eu estou assumindo esse negócio aqui. É meu isso aqui. Sabe o que a nossa cultura faz com a gente? A culpa é sempre do outro. O casamento deu errado, a culpa é dela. Os meus filhos deram errado, a culpa é do outro, né? A culpa é dele. Não, eu ensinei, pastor, no caminho que deve andar, mas eles deixaram de andar no caminho. Meu amigo, assuma a sua responsabilidade. Assuma. E José me ensina isso. Ele diz assim, olha, eu não cometi esse erro. Não fui eu que fiz isso. Foi alguém, sabe lá quem.
Mas a responsabilidade, eu tenho integridade, eu tenho honra, e a responsabilidade então é minha, é minha. Percebeu a diferença para a nossa cultura? Porque a nossa cultura rifa a responsabilidade. Rifa. Eu rifo a responsabilidade que eu tenho com os meus filhos, dando à minha mulher, toda e única responsabilidade por educar os meus filhos. Eu tenho que educar os meus filhos. Os meus filhos têm que ver um bom testemunho de um pai em mim. Em mim primeiro, em mim. Os meus filhos têm que ver um bom testemunho de um cristão em mim. Em mim. Não é no pastor, no presbítero, ou seja lá quem for. O primeiro testemunho que tem que ser dado ao filho é meu. O primeiro testemunho como cristão, seja na faculdade, no trabalho, no namoro, seja o raio que o parta. É aonde? É meu esse testemunho. É meu esse testemunho. Não é dos outros. Mas a nossa cultura rifa a responsabilidade. É sempre dos outros. É sempre dos outros. Por isso que as nossas famílias estão destruídas. Por isso que as nossas famílias estão se esvaindo. Muitas vezes é essa a realidade. Ainda, agora perceba, o que isso significa? O estado do relacionamento de José com Maria já exigia na cultura judaica um compromisso de fidelidade. Quem era pego em adultério, pela lei mosaica, recebia a pena máxima de morte. Renunciar em secreto seria assumir a responsabilidade pelo infortúnio. Então foi tudo isso que eu disse para vocês. Agora, você teria a coragem de assumir a culpa por algo que você não fez? Você teria a coragem de assumir a culpa por algo que você não fez? Você livraria o ofensor de pagar de forma justa, como está na lei, pelo erro que cometeu? Mas, mais do que assumir, você colocaria sobre você as consequências do erro? Mais do que assumir, você colocaria sobre você as consequências do erro? Você iria até o final por amor, por quem não merece? Você faria tudo isso? Sabe por quê? Porque Jesus fez isso por você. Jesus, ele fez isso por você. Jesus fez exatamente isso por você. Ele foi até o final. Você não merecia. Você, como toda a humanidade, disse que desprezaria a cruz de Cristo. Porque eu disse isso. Você, como toda a humanidade, muitas vezes toma a decisão além, deixando Deus para escanteio na sua história. Mas mesmo assim, Deus te ama de tal maneira, de tal forma, e de tão grande amor que Ele tem, que Ele vai por amor a você até o final. É disso que o Natal fala. É essa a história da redenção. É de um amor que extravasa, que mexe, que muda a nossa história. Porque o amor de Deus muda a nossa história. Porque eu era culpado. Porque eu sou o pecador. Porque eu entendo que eu não merecia, mas Ele foi e entrou na história e morreu por mim e por você. Que na maioria das vezes, na sua vida, você não está nem aí para o que Deus está fazendo. Mas Ele continua te amando, Ele continua te buscando, Ele continua te servindo.
Perceberam essa graça? Esse amor que nos é oferecido na cruz do Calvário. E sinceramente, eu tinha mais coisa para falar hoje. Mas eu acho que eu vou parar por aqui. Porque a gente vai celebrar a ceia. E é um momento da gente parar e pensar sobre esse amor. É o momento da gente olhar para essas perguntas e nos encaixarmos nelas. É o momento da gente olhar para a mesa do Senhor, que é a mesa da reconciliação, que é a mesa que Ele nos entrega a vida dEle, o amor dEle. Hoje é um dia de experimentar a justiça de Deus. Mas não a minha e a sua justiça, mas a justiça que é tomada de forma certa. Ele entrou na história e sentiu as suas dores. Eu gostaria de convidar você, que é um participante da mesa do Senhor, você que é um participante dessa mesa, você que faz parte do corpo de Cristo, você que já confessou Jesus como Senhor e Salvador, em alguma igreja de tradição cristã, você tem o privilégio de participar dessa mesa. Você tem o privilégio de participar dessa mesa. É um momento de privilégio. Eu gostaria de convidar os presbíteros da nossa comunidade